fica meu questionamento e de muitos irmãos que estão lá fora. Quem é o Espírito Santo? Temos uma outra forma para expressar, uma forma correta para saber quem é o Espírito Santo? Esse pequeno questionamento, que já pode abrir espaço para outros, eu vou deixar para o irmão Wagner Rai, se ele estiver disponível, quiser trazer um esclarecimento. Irmão Wagner, quem é o Espírito Santo? Temos uma outra forma para expressar? Uma forma mais correta? Porque sabemos que tudo vem do hebraico, né? Então, deixa o irmão à vontade. Aleluia. A paz de Alto Machia para o irmão Josimar, irmão Lucas Mascarenha, irmã Maria Pacheco, irmão Roberto Flávio, irmão Breno. Não sou doutado em hebraico, mas tenho dois amigos, né, o Diego Henrique, né, e o Felipe Pereira, né, que são, um é no hebraico arcaico, o outro no hebraico moderno, né, então a gente sempre procura levar as dúvidas, eles estão sempre prontos para nos esclarecer, né? Então, a morada do Ruach Kadosh, né? Quando a gente fala, né? Ruach HaKodesh. Então, nós temos que começar pela pronúncia, né? Porque a expressão correta não é Ruach, nem tampouco Ruach. O correto é Ruach. Esse Ruach é só lembrar daquele R de barata, aquele R de paralelepípedo, que aí você vai ter a pronúncia Ruach HaKodesh. Então, é só lembrar nesses dois parâmetros que a gente vai pronunciar corretamente. Nós, ser humanos, somos morada do Ruach HaKodesh. Né? O Ruach HaKodesh é o próprio Criador real dos exércitos, pois habitas nas regiões celestiais inacessível, né? Como está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Aí ele diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Ial, que todas as coisas verifica, e de Ial Machia, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Irmãos, eu procurei nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Eu não reparei e não vi um diálogo extenso entre Pilatos e Ialtio. Não vi. Então, aqui no versículo 13, né, de Timóteo, capítulo 6, então, olhando para aqueles 3 evangelhos, né, esse bom testemunho que ele deu foi com a atitude dele, indo até o madeiro. Por quê? Indo até o madeiro. Ele tomou 3 quarentenas de 39. Ou seja, 2 de 39 e 1 de quarentena. Então, o castigo que os romanos aplicavam, a quarentena, a lei da quarentena, eram 40 chibatadas. Mas, por escárnio, eles contavam até 39 e voltava do início de novo. Então, eles deram 39, mais 39, e a última deram 40, em automatia, né? Escarnecendo dele. Então, esse foi o maior diálogo que teve entre Pilatos, né, e Alça. Então, nesse diálogo, a gente viu ali o profano, né, e o Akodesh, o Kadosh, né, aquilo que é santo, separado, né, entre ali o diálogo entre Yalcha e Pilatos, Pôncio Pilatos. Então, por essas chibatadas, foi o maior diálogo que a gente pode levar como exemplo, né, do testemunho de Yalcha. 14. Que guarda os mandamentos sem mácula,
e repreensão até a aparição do nosso Yahshua Mashiach. 15. A qual, ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único, poderoso Yahweh, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno, assim seja, assim é. Pois ele, Yahweh, infalivelmente colocou, irmãos, e coloca o seu Ruach HaKodesh no ser humano. Pois na forma da tricotomia que o ser humano é constituído, então ele é constituído por espírito, corpo e o seu ser interior. Né? As passagens confirmam no passado, no Êxodo, no capítulo 18, que no deserto os 70 escolhidos para ajudar Master, Moisés, né? E aí 68 estavam no arraial e 2 fora. Então os 68 profetizaram, o ar desceu sobre eles, e aí quando os outros 2 chegaram no acampamento, o ar desceu sobre ele também, confirmando que eles faziam parte dos 70. Né? E, o Atos, no capítulo 2, versículo 8, após mais que... em Atos, no capítulo 2, no versículo 8, irmão, e por mais que a metafísica tente entender este conceito, não consegue. Pois, assim, vou explicar. Por meio da metafísica, se procura uma interpretação do mundo sobre a natureza, a constituição e a estrutura básica da realidade. A metafísica é um sistema filosófico e uma das disciplinas fundamentais da filosofia que busca a compreensão da natureza fundamental da realidade. A palavra metafísica vem do grego meta, depois de além, de tudo. E física, natureza ou física. Né? Então, Aristóteles, ele nasceu no ano de 384, antes de Yahshua, na cidade de Estagíria, na Mesopotâmia. Sobre a influência, a Mesopotâmia estava sob a influência da Magna Grécia, né? E o pai dele era médico, de Aristóteles. Então a metafísica ela surgiu no século I, 100 anos antes de Yahshua nascer, pelo filósofo Andros de Rhodes, através dos 14 manuscritos de Aristóteles, após a sua obra no ano de 350, antes de Yahshua. Sua obra sobre a física, a auscultação da natureza. E a auscultação da natureza, irmãos, é ouvir o interior do ser humano e conhecê-lo no íntimo. Então, a metafísica, por exemplo, ela não entende, né? Vou dar um exemplo aqui. O bocejar, por exemplo. Por que você boceja após eu bocejar? Ela busca essa compreensão, mas ela não tem esse entendimento. Porque ela é baseada na teologia da Vulgata, da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Desde 1724, então, desenvolveu essa teoria, né? Que a filosofia ela busca, junto com a ciência, né? Essa compreensão. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 18, ali mostra que Satanás ele tinha um corpo celestial. E ali diz que um fogo interior dele consumiu esse corpo celestial e ele virou um espírito maligno. Né? Então, a metafísica ela não tem essa compreensão, por exemplo, o Ruach HaKodesh, o Kadosh de Yahweh, Todo-Poderoso, e Satanás como um espírito maligno. Então, a física contraria Satanás. Por quê?
Porque aonde o Arcadoste está dentro do ser humano, o espírito maligno não pode entrar. Ou seja, dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Então, sobre nós, na humanidade, nós que estamos diante dos desígnios de Al Todo-Poderoso, em nós habita o Ruach Akadoste. Então, o espírito maligno, ele não pode entrar dentro de nós. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Al, ou acesse o site www.atalaiadeal.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Al com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahusha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.